Muito boa noite para todo mundo. Vamos para mais um resumão do dia, hoje dia 6 de março de 2023. Bom, vamos lá. Pessoal, bolsas na Ásia fecham em sua maioria aí no positivo, tirando as bolsas da China que fecharam levemente negativas, nada demais, mas levemente negativas, todas as outras bolsas por lá fecharam no positivo. Bom, eu tinha comentado com vocês na agenda econômica que eu soltei ontem que o Congresso Nacional lá do povo chinês faz algumas reuniões anuais e essas reuniões estão acontecendo agora, que provavelmente nessas reuniões eles soltariam aí qual é a meta de crescimento da China para esse ano. Pois bem, eles soltaram essa informação nessa madrugada e a meta foi de 5%. Bom, pessoal, acontece que o mercado achou esse número baixo. Porque assim, a China já teve ano que cresceu 8%, então 5% é pouco para a China. Essa foi a leitura do mercado. Isso contaminou as commodities, que fez com que o minério de ferro tivesse uma queda de 2% de ontem para hoje, e o petróleo trabalhou na madrugada no negativo, depois ao longo do dia ele acabou virando para o positivo, mas ficou no negativo com essa informação. De qualquer forma, não deixa de ser não é um crescimento ruim, né? Mas de qualquer forma, isso não contaminou as bolsas lá da Ásia, senão as duas bolsas lá da China, mas bem pouquinho, tá bom? Bom, indo agora para as bolsas lá da Europa, as bolsas na Europa hoje fecham levemente positivas, tá? Por lá hoje saíram dados de vendas no varejo, na zona do euro, e veio melhor do que o último dado, mas abaixo do esperado. Então, mas assim, qual foi a leitura da Europa em relação a isso que eu comentei com vocês aqui? Primeiro, um crescimento não tão grande da China ajuda nas pressões inflacionárias, porque pensa comigo, pessoal, se a China começa a crescer demais, muito, ela tende a estimular o crescimento do mundo inteiro, então países que vendem commodity para ela vão se beneficiar disso, se ela aumenta demais o crescimento, ela se torna mais concorrente para aqueles que consomem os seus produtos, então eles passam a consumir mais, e isso tudo é um efeito cascata que pressiona a inflação, que no mundo inteiro hoje é um problema. Então, assim, hoje as bolsas da Europa, elas viram essa sinalização, as da Ásia também, elas viram essa sinalização de um crescimento não tão grande da China como uma pressão menor à inflação, o que ajuda no processo, na luta no processo desinflacionário desses países. Então, por lá, vendas no varejo não veio tão aquecido assim, vem essa notícia da China e aí as bolsas da Europa terminam levemente positivas, ok? Bom, vamos agora lá para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos as bolsas fecham no 0 a 0, tá? Elas oscilaram e ficaram um pouquinho negativas, depois ficaram positivas, mas no final das contas elas fecharam em linha com o último fechamento. Na verdade, pessoal, hoje não teve nada de muito expressivo acontecendo por lá. Saíram dados de encomendas à indústria e deram uma melhorada em relação ao último dado, mas de qualquer forma isso não fez tanto preço no mercado, porque os mercados estão preocupados com o dia de amanhã primeiro, né? Amanhã, lembra que eu comentei com vocês que amanhã o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, vai fazer uma apresentação lá no Senado americano? Pronto, nessa apresentação os investidores esperam aí dicas, informações em relação à condição da política monetária por lá. Vai ter um aumento de 0,25 base points, vai ser 0,5, ele vai ser dovish, ele vai ser hawkish. Então, no final das contas, o mercado hoje nos Estados Unidos estão num compasso de espera, aguardando o dia de amanhã e depois os outros indicadores ao longo da semana que estão por vir, principalmente o payroll que vai ser na sexta. Então, compasso de espera nos Estados Unidos hoje, bolsas lá fecharam no 0 a 0, tá bom? Vamos vir agora aqui para o Brasil. Bom, por aqui saíram dados aí de vendas e produção de veículos e melhorou bastante em relação ao último dado, mas de qualquer forma isso não faz tanto preço no mercado. Eu trouxe aqui mais a título de curiosidade e acompanhamento aí das coisas que acontecem aqui no Brasil, né? Mas hoje o que teve aqui no Brasil? Hoje de manhã teve uma reunião do nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o nosso presidente Lula. E depois dessa reunião, o Haddad ele vem a público e dá uma coletiva em relação a essa reunião. Então vamos lá. Ele sinaliza que ele ainda não apresentou o projeto do novo arcabouço fiscal para o presidente Lula, porque ele quer primeiro discutir com a equipe econômica do governo, com outras pessoas, para não ser um projeto único e exclusivamente da Fazenda. Na verdade, assim, senão nem passaria, né? Esses projetos eles precisam de uma articulação política nos bastidores ali para que uma aprovação mínima ali aconteça, né? Então isso não foi a pauta da reunião do Haddad com Lula hoje. De qualquer jeito, só pra gente se atualizar aqui, tá, pessoal? Existia um teto de gasto, uma regra para o teto de gastos do país, ou seja, os políticos poderiam gastar até X reais
pela regra A, B, C, D. Então existia uma regra, existia um teto de gastos. Esse teto de gastos, isso para controlar, porque assim, eles arrecadam em impostos, eles arrecadam em investimentos um tanto de dinheiro, e eles gastam um tanto de dinheiro também. E essa conta precisa fechar. Para isso existia a regra do teto de gastos. Regra essa que foi criada lá na época que o Michel Temer assumiu com o impeachment da Dilma e etc. Ele estava em vigor até agora. Aí o atual governo resolveu alterar esta regra e criar um novo projeto de arcabouço fiscal, ou seja, vai haver, por isso que os investidores estão acompanhando tão de perto, vai haver uma nova regra para que os políticos possam gastar. E qual vai ser essa nova regra? Essa nova regra vai ser muito frouxa? Ela vai ser responsável, baseado no que o governo arrecada de impostos, de investimentos e tal, dos pagamentos de dívidas, das emissões de dívidas? Não. Na verdade, vai ser um pouco mais relaxado, a gente vai ter, né, uma margem ali para trabalhar um pouco fora do que a gente arrecada. Isto é o chamado risco fiscal que eu comento com vocês. Então, o mercado está de olho em relação a esse novo projeto de arcabouço fiscal, é esse o nome que é dado, para isso que eu expliquei para vocês, para ver se vai ser responsável, se vai ser mais soltinho, se vai ter jeito de dar jeitinho brasileiro nas coisas ou não, tá bom? E vamos lá, isso não foi tratado na reunião de hoje, tá? Esse novo projeto de arcabouço fiscal, dois pontos importantes aqui. O Fernando Haddad, o nosso ministro da Fazenda, ele pretende apresentar o quanto antes para o Lula, para que ele aprove a ideia do projeto aí, para levar então para o Congresso, para que, primeiro, isso seja apresentado e discutido em Congresso antes da próxima reunião de política monetária, lá do Banco Central Brasileiro. Por quê? Porque o Banco Central Brasileiro sinaliza assim, pessoal, se vocês não tiverem uma regra bem feita, sólida, responsável para gastar, o mercado se sente inseguro, os investidores saem daqui, na saída o dólar sobe, pressiona a inflação para cima e eu tenho que subir a taxa de juros, ou pelo menos não cortá-la, para controlar essa irresponsabilidade fiscal. Eu já expliquei isso aqui para vocês também no vídeo de política monetária, certo? Então assim, o Banco Central faz isso, mas na medida em que o governo fala assim, olha Banco Central, eu tô fazendo tudo direito, eu tô criando um arcabouço fiscal aqui, uma regra para eu gastar responsável, vou ficar dentro dos 4 eixos aí da responsabilidade, então pode começar a sua sequência aí de corte de juros. E pessoal, cortando juros, o dinheiro fica mais barato na economia e você aquece a economia, certo? Então, o Fernando Haddad, ele quer apresentar o mais rápido possível esse projeto de arcabouço fiscal para que na próxima reunião de política monetária o Banco Central tenha que cortar os juros ou pelo menos sinalizar que agora ele está confiante de que os juros podem começar a cair aqui no Brasil. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, pessoal, até dia 15 de abril o pessoal tem que ir lá para o Congresso já a discussão da LDO de 2024. O que é isso? Isso chama Lei de Diretriz Orçamentária. O que é? Na verdade, nada mais é do que um plano de negócios do que o governo pretende fazer com o dinheiro em 2024, tá? Aonde que vai gastar, quais investimentos vai fazer, qual deputado vai ter seu dinheiro ali para usar no seu estado, enfim, por aí vai. Mas assim, o que vai ser feito com o dinheiro lá no ano que vem, ele já começa a ser discutido agora. E aí o Fernando Haddad, ele quer que as pessoas lá no Congresso comecem a se discutir o que vai ser, né, feito lá no ano que vem, já com esse projeto de arcabouço fiscal nas mãos, até para eles saberem até onde eles podem gastar. Então, por esses dois motivos, o Haddad está correndo contra o tempo em relação a isso. Os investidores tinham uma expectativa de que isso seria conversado com o presidente Lula pela manhã, mas não foi. Então, o que foi conversado com o presidente Lula hoje de manhã? Fernando Haddad apresentou alguns nomes, alguns currículos para o Lula, para alguns cargos lá do Banco Central. Alguns cargos lá estão terminando o mandato por agora e quem nomeia essas pessoas é o presidente. Então o Haddad, ele apresentou para o Lula alguns currículos para que ele possa avaliar e tal e decida quem ele vai colocar nessas cadeiras. Lembrando que os investidores também estão acompanhando isso de perto, por quê? Caso o presidente Lula coloque pessoas com perfil mais político, menos técnico lá, não sei, pode ser que isso estresse o mercado no sentido de que, de certa forma, ele está tirando a independência do Banco Central nos bastidores ali, caso ele coloque um político. Se ele colocar uma pessoa com perfil mais técnico, economista, o mercado vai ficar aliviado. Então, os nomes foram entregues hoje para o Lula. E
Também o Lula e o Haddad fecharam os detalhes aí do programa Desenrola, que vai ser um programa gigante aí de renegociação de dívidas. Lembrando que antes ele ficaria limitado a um teto de famílias com renda até 2 salários mínimos. Agora não. Ele vai ser bem abrangente. A diferença é que famílias com renda até 2 salários mínimos vão ter um desconto maior durante seu processo de renegociação de dívidas. E o Ministério da Fazenda separou aí 10 bilhões de reais para poder sustentar essa renegociação de dívida aí, né, nos bancos das pessoas. Porque assim, se uma dívida de milhares, nós estamos falando aqui de 37 milhões de CPF, pessoal, é muita gente. Então, assim, os bancos, eles vão abrir mão de uma receita que eles estariam por receber, só que, em contrapartida, o governo vai cobrir de outra forma, do outro lado, certo? Então, na verdade, foi mais essa questão do Desenrola, que vai ser divulgado, se estimula a economia, isso é bem visto. E os nomes em relação aí aos cargos em aberto do Banco Central. Então, de qualquer forma, nossa bolsa hoje, ela respira um pouco depois de vários dias de queda, então ela fecha aí bem positivo, o nosso dólar cede, também os nossos juros cedem, e o fato do Fernando Haddad ter falado que o projeto de arcabouço fiscal está pronto, que foi o maior motivador aí, né, que o mercado entende que existe aí um compromisso de fato do nosso ministro da Fazenda em relação a entregar esse projeto dentro do prazo. Então é isso, espero que tenham entendido. Se gostarem do conteúdo, curte e até amanhã. Beijo!